Nesse momento, você vai fechar os seus olhos, vai abrir o seu coração, colocar diante de Deus a sua vida, a sua família, a sua casa, que tudo na sua vida seja feito conforme a vontade do nosso Deus, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela oportunidade desse momento que o Senhor nos concede em sua gloriosa presença. Louvado e agradecido seja o seu maravilhoso nome. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre de todo mal. Que o Senhor nos abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais, materiais. Que o Senhor tome em tuas mãos todos nós que estamos aqui, aqueles que não puderam vir, todos os nossos familiares, onde quer que eles estejam nesse momento. Que o Senhor tome nas tuas mãos os nossos filhos, que eles sejam benditos do Senhor para sempre, até o último dia de suas vidas, livrando-os, meu Pai, das influências deste mundo, fazendo cair por terra toda a ação maligna contra a nossa família, contra a nossa casa, contra a vida dos nossos filhos. Pedimos que o Senhor liberte a mente e o coração dos nossos filhos, para que tanto a mente quanto o coração dos nossos filhos estejam em uma aliança com o Senhor, onde o Senhor pode imprimir a sua lei e escrever os seus mandamentos. Pedimos a sua bênção sobre nós que estamos aqui, por aqueles que ainda vão chegar e por aqueles que não poderão vir, meu Pai. Que de uma maneira extraordinária a tua bênção, tanto espiritual quanto material, alcance todos nós, em todas as áreas de nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, com paz, abençoa-nos com saúde física, mental, saúde espiritual. Livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda opressão que tem se levantado contra as nossas vidas. Pedimos ao Senhor também a libertação da nossa nação, que o nosso país experimente a intervenção do Senhor, trazendo justiça, Pai bendito, sobre nós, os brasileiros, sobre a sua igreja, sobre a nossa nação, Pai, mas libertando, Pai, o nosso Brasil dos inimigos, dos adversários, de pessoas, meu Pai amado, que não temem ao Senhor e que não desejam o bem da nossa nação. Que o Senhor faça cair por terra, Pai amado, toda a ação maligna, toda a arma forjada, Deus, toda lei que se cria, Pai amado, para o mal do povo brasileiro, que o Senhor repreenda, meu Pai. Nós pedimos a sua ajuda, pedimos a sua bênção. Toma em tuas mãos, meu Pai, o nosso estado Minas Gerais, bem como o nosso município Araçuaí. Que o Senhor abençoe a nossa cidade, que o Senhor livre, Pai, o nosso estado e a nossa cidade também das opressões e da maldade de homens e mulheres, meu Pai, que também não querem o bem, Pai, do nosso estado, bem como não querem o bem do nosso município. Que o Senhor faça, Pai bendito, com que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra nas nossas vidas, para a glória e para a honra do teu santo nome. Queremos pedir a sua ajuda para aqueles que estão doentes, que estão enfermos, e que não são poucos, meu Pai. São tantas pessoas que estão sofrendo, que estão gemendo as dores e perdendo as forças, Pai, das pernas, do corpo. Que o Senhor ajude, Pai, fazendo com que milagres aconteçam e o teu nome seja glorificado. Que tudo seja para a glória e para a honra do teu santo e maravilhoso nome. Obrigado, meu Pai, por tudo. Perdoa os nossos pecados e nos capacita, Senhor, para podermos entender a tua vontade para as nossas vidas. No nome glorioso de Jesus, o nosso Salvador, nós oramos e nós te agradecemos por tudo, desde agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Por mais essa vez estarmos aqui na casa do Senhor, onde nós viemos adorar, exaltar, render graças, ouvir a voz do nosso Deus. Se coloque de pé. Vamos adorar o Senhor neste momento. Que nessa noite nós possamos prestar um culto de louvor e de gratidão ao nosso Deus. Que possamos aproveitar ao máximo esse momento onde estamos juntos, reunidos para adorar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração
rendida em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Eu sinto teu vento soprar, A tua glória. a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Início e fim. Alfa e ômega é o nosso Deus. O nosso Deus é eterno. O nosso Deus exaltado, é adorado. E nessa noite nós possamos render graças ao nosso Deus, porque o nosso Deus é todo poderoso. Glória a Deus. Não há outro como tu, Soberano, soberano e fiel. declare: não há outro. Não há outro como tu. Reina, Senhor. Reina sobre a terra e céus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus.
soberano, Rei dos reis. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, só tu és Jesus. Soberano Deus, poderoso Deus, estás assentado. Olha por nós, Senhor. Olha a tua igreja neste momento, Pai. O tema da campanha de missões nacionais deste ano, irmãos, é um tema bíblico, fundamentado na palavra de Deus, fundamentado no amor de Deus, fundamentado ali na primeira carta do apóstolo João. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É a palavra de Deus, um tema bíblico, um tema com uma profundidade, com uma dimensão teológica extraordinária. Esse tema é um tema lindo para o momento que nós estamos vivendo. Um tempo de muitos desafios. Isolamento social, coronavírus, desafios, irmãos, em tantos lugares desse planeta. Mas nós estamos fundamentados no amor de Deus. O Senhor cuida de nós. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, porque Ele nos amou primeiro. A mensagem mais impactante em toda a Bíblia é que Deus nos amou. Ele nos amou, mesmo sendo nós pecadores. Deus nos ama, nunca desistiu de nós, nos amou tanto que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz, ressuscitou para nos perdoar, para nos restaurar, para nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Olha, o amor de Deus é infinito. Ele nos amou, independentemente da nossa condição de pecadores. O quanto Ele nos amou. Quando nós entendemos o quanto Deus nos amou, quando nós entendemos este amor de Deus, não tem como não viver intensamente para Cristo Jesus, para exaltá-lo, glorificá-lo, proclamar o seu nome. Quando nós somos tomados pelo amor de Deus, quando nós entendemos espiritualmente esse amor, nós crescemos na fé, no nosso comprometimento com a sua palavra. Nós temos uma vida abençoada quando entendemos o amor de Deus, o quanto Ele nos ama. Isso nos dá segurança. Todas as pessoas podem desistir da gente, mas Deus nunca desistirá. Ele nos ama, nos ama. Olha, queridos, que coisa maravilhosa. O tema da nossa campanha esse ano, porque Ele nos amou primeiro, nos motiva a fazer a obra do Senhor com alegria, nos motiva a amar o próximo, aqueles que estão perdidos sem Cristo Jesus, nos motiva a multiplicar discípulos, nos motiva a orar mais, nos motiva a repartir, nos motiva a ofertar, nos motiva a fazer a obra, o amor de Deus. Quais são as motivações
do seu coração? Quais são as motivações do seu coração para adorar a Deus? Quais são as motivações do seu coração para discipular alguém, evangelizar? Quais são as motivações do seu coração para amar as pessoas, para ofertar, para fazer missões, para ir aos campos missionários? Qual a motivação do seu coração para abençoar outra pessoa, discipulando-a, compartilhando da palavra de Deus? A sua motivação é o amor de Deus? Por que você se envolve com a obra missionária? Missões, irmãos, é a revelação do amor de Deus em Cristo Jesus sendo levado para cada pessoa neste Brasil. Isso é missões. Missões é o amor de Deus sendo compartilhado. Missões é o amor de Deus que nos leva a obedecer, a fazer a obra do Senhor com alegria. Quem entende o amor de Deus, quem compreende, quem recebe esse amor no seu coração, com certeza vai se envolver com a obra missionária. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A nossa motivação para amar outra pessoa é o amor de Deus. O que nos inspira a amar outra pessoa não são outros interesses. Não é uma questão de corresponder com alguém, mas é a motivação espiritual originada no amor de Deus. Meus irmãos, quando nós fazemos as coisas, quando nos envolvemos na obra, no trabalho da igreja, nas atividades do reino de Deus, motivados pelo amor de Deus, é maravilhoso. Como é lindo ver alguém envolvido na obra do Senhor, motivado pelo amor de Deus, o quanto Ele nos amou. Querido, meu irmão, minha irmã, dormir cada noite, acordar cada manhã com a certeza de que Ele nos ama e nós, motivados por este amor, vamos viver para a glória de Deus. Porque Ele me amou? Porque Ele me amou. Primeiro de tudo, eu amo as pessoas. Eu faço a obra do Senhor, eu me envolvo nesta obra com alegria, na total dependência do Senhor Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Estamos juntos e vamos avançar, queridos irmãos, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Esperança de salvação
É uma palavra, irmãos, que deve despertar a nossa consciência no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus e o quanto que nós devemos melhorar nesse nosso relacionamento, né? Vamos ler juntos, irmãos, conforme está na tela aí da televisão? Vamos? Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Amém? É uma palavra que por si só a gente já compreende e percebe que Deus espera algo de nós, já que, conforme até a música da campanha de missões que acabamos de ouvir, nós percebemos que o grande propósito de Deus é de salvar. E ninguém será salvo se não passar por esse processo de justificação, de libertação, de transformação e de alcançar esta condição pelo sangue do Cordeiro que tira os pecados de nossas vidas. Somente por Jesus e pelo seu sangue é que nós podemos e que nos tornamos justificados diante de Deus. Nós sabemos também que não temos mérito algum. Não é verdade? Nós não conseguimos nos justificar diante de Deus. O que essa expressão significa para nós, irmãos? Quando uma pessoa precisa se explicar ou precisa se justificar. Quando uma pessoa apenas explica a situação em que ela se encontra, esta pessoa consegue fazer no muito ser entendida, ser compreendida, necessariamente não concordando com o que a pessoa fez, mas é possível compreender mesmo que ela tenha cometido um pecado, um erro, uma falha, ou até mesmo um crime, é possível entender os motivos que a pessoa tinha para o momento realizar aquela situação. Quando uma pessoa consegue se justificar, ela consegue então sair de determinada situação sem culpa, não é? Então conseguiu explicar, foi entendido, houve um consenso de aceitação daquela explicação, então aquela pessoa se torna justificada e isso não a condena, ela sai de tal situação, já não mais como réu e já não sai também como condenada, mas sai absolvida, porque experimentou de Deus, experimentou pelos seus argumentos a mudança e a transformação do que é necessário para então estar justificado diante, por exemplo, da lei humana, das pessoas que estão à nossa volta. Agora, com relação a Deus, não é possível que alguém consiga se justificar, porque não existe mérito nenhum em pessoa nenhuma. Ninguém é tão bom que consiga viver de tal maneira que possa afirmar que tenha direitos, por exemplo, coisas a exigir de Deus pelo seu modo de viver, pela sua percepção, pelo seu mérito, e assim poder então sair diante de Deus justificado pela ação ou por aquilo que fez ou deixou de fazer. Ninguém, irmãos, ninguém consegue ter esta condição, ter esta percepção e alcançar esse mérito diante de Deus nesta condição. Por isso que é necessário, irmãos, que a igreja, que nós tenhamos essa concepção, que nós tenhamos essa consciência diante do Pai, de podermos experimentar diante de Deus a ação poderosa de sua obra, nos libertando, nos transformando e nós nos sujeitando a tudo aquilo então que Jesus realizou e operou em nosso favor, através de sua obra salvífica, do seu poder manifestado através daquela cruz, do seu amor com quem nos amou, porque Ele nos amou primeiro, nos resgatando então de uma maneira definitiva da condenação que era certa para nós. E nós precisamos então, irmãos, vivermos então de tal maneira que Deus seja glorificado e pelo sangue de Cristo estejamos justificados diante de Deus, recebendo dele os favores, os benefícios que somente Ele pode nos proporcionar, que pode nos dar e nos abençoar e fazer com que aconteçam em nossas vidas. Então, a condição que esse texto coloca, não é o que nós devemos levar a sério e colocar em prática todos os dias. Não basta ouvir sobre as leis do Senhor. Não basta termos o conhecimento daquilo que Deus espera de nós, daquilo que Deus deseja ver presente em nossas vidas. Não basta sabermos o que está escrito na Bíblia. Não basta que uma pregação
alcance o nosso coração, nos emocione e desperte a nossa fé. Não basta. É necessário que tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor, de sua palavra, esteja presente em nossas vidas, esteja presente em cada atitude, em cada palavra, em cada decisão, em cada escolha. Porque o que nos justificará diante de Deus não é a nossa bondade, não é o nosso amor, não é a nossa misericórdia, a nossa compaixão. Mas sim, e verdadeiramente sim, quando é encontrado em nossas vidas suas leis, seus mandamentos, quando nós somos achados por Deus, obedecendo a sua vontade, fazendo aquilo que diz respeito a Ele, que o agrada, inclusive, acima de tudo, para a glória do nome dEle. Hoje pela manhã, na ministração aqui da ceia que nós tivemos, nós usamos aqui o Salmo 23, e nós vimos que aquele salmo é extraordinário, espetacular para as nossas vidas. E é maravilhoso nós podermos dizer, que a maioria das pessoas certamente devem conhecer o Salmo 23, a ponto de falar, inclusive, de cor, não é? Que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, falar essas palavras é algo emocionante, é bonito demais, é algo importante para as nossas vidas. Mas falar só apenas, irmãos, não resolve a nossa história. Não atende a nossa demanda, não atende a nossa necessidade e muito menos glorifica a Deus. São meras palavras. Como eu fiz referência, por exemplo, à oração do Pai Nosso, que hoje é algo decorado que as pessoas repetem sistematicamente, periodicamente. As pessoas repetem incansavelmente e às vezes são meras palavras na boca da maioria das pessoas, porque elas não conseguiram talvez entender o significado do que realmente representa a oração e o que a oração representa em termos de conversa, de diálogo com o nosso Deus neste sentido. Então por isso que você vai, em qualquer lugar que você for, você vai encontrar pessoas repetindo as palavras, Pai Nosso que está nos céus, e você logo já vai saber o que está acontecendo ali. Agora, irmãos, quando o significado desta oração, ela está presente em nossas vidas, e faz parte de nossas vidas, e coopera para que Deus seja glorificado, e que o nome de Jesus seja exaltado, e que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas, a cada momento, a cada instante. E assim, então, Deus é reconhecido nas nossas vidas, como falou o pastor Fernando, na abertura da campanha de missões nacionais, nos mostrando que, como Ele nos amou, nós também devemos amar. Então, o amor de Cristo que está derramado em nossos corações deve ser vivido por nós, as pessoas experimentarem e elas saberem que nós somente somos capazes de amar porque Ele nos amou. Que nós somos capazes também de perdoar porque Ele também nos perdoou. E o verdadeiro perdão se manifesta e isso vai então nos justificando diante de Deus e isso para a glória do nosso Deus. Precisamos, irmãos, que esta palavra esteja presente em nossa mente e em nosso coração. Como o autor de Hebreus, como eu falei que faria referência, de Hebreus 8, versículo 10, quando lá Deus dizendo ao povo de Israel que Ele faria uma nova aliança, e não era mais uma aliança como Ele havia feito com os pais daquelas pessoas, mas uma aliança que no coração estaria impresso os mandamentos do Senhor e na mente estaria também inscrito as leis do Senhor. Por que coração e mente, irmãos? Como já falei muitas vezes. Porque é através do coração e através da mente do Senhor é que nós somos conduzidos por na nossa mente, nosso coração, é que nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus que habita em nós. Se é, como diz a palavra, que o Espírito de Cristo habita em nós. Se habita em nós, seremos guiados, conduzidos e todos os dias, irmãos, por esta presença, por este guiar, estaremos sendo justificados na presença de Deus, de tal maneira que Deus seja glorificado. Precisamos, irmãos, que esta palavra esteja presente em nossas vidas, de tal maneira que nós experimentemos a mudança, a transformação de nossa história. Que experimentemos de Deus o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão. Que seja o nome do Senhor glorificado pela qualidade de vida moral, vida espiritual, vida familiar
em todos os aspectos que nós estejamos colocando em prática, e isso para a glória e para a honra do nosso Deus, em nome de Jesus. Então, preste atenção nessa palavra. Decore-a e coloque-a no seu coração, coloque-a na sua mente. Preste atenção, que só por ouvir, isto não te justifica diante de Deus. Só por você conhecer ou saber, melhor dizendo, o melhor termo para esse momento é saber. Só por você saber algo sobre a palavra de Deus, não basta para Deus estar se agradando de sua vida, do seu modo de viver, se agradando de seus pensamentos, de suas palavras, de suas atitudes. Não basta, irmãos, isso é muito sério. É muito sério nós compreendermos que Deus espera algo de nós muito maior. Ele quer algo mais intenso de nós, mais profundo de nós. Como eu disse hoje aqui pela manhã, na reunião com os pastores, hoje às 6 horas da manhã, para orarmos nas entradas da cidade de Araçuaí, o pastor pediu para que eu desse uma palavra, então eu usei inclusive os Salmos 23 e disse que eu sinto que Deus deseja, que Ele espera, que Ele exige de nós mais alguma coisa. Talvez você está escondido aí atrás dos seus pensamentos, das suas ideias, da sua filosofia, dos seus conceitos, e você está se achando cheio de razões, achando que você inclusive está numa posição melhor do que os demais, e você está se perdendo por não se voltar em colocar em prática aquilo que Deus espera de você. Talvez você está se escondendo através da sua soberba, da sua vaidade, do seu orgulho, da maldade que você carrega em seu coração e sua mente, e você nem sequer é capaz de reconhecer isto. Se escondendo e atrás de uma aparência boa, de uma fala mansa, de um comportamento que as pessoas todas vão olhar para você e vai dizer, é homem de Deus, é mulher de Deus, e isso não sendo verdade diante do Senhor. Como que nós precisamos, irmãos, nos voltar para o nosso Deus. Já também de muito, o apóstolo Tiago escreveu nos aconselhando que não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas o quê? Praticantes. Porque quando nós praticamos, irmãos, nós nos aperfeiçoamos no amor, nós nos aperfeiçoamos na obediência ao nosso Deus. Há até um ditado popular que diz que a prática é que traz o aperfeiçoamento, é que aperfeiçoa a mão de obra, que aperfeiçoa a capacidade da pessoa em se desenvolver, por exemplo, um projeto, em colocar em prática alguma coisa que seria necessário e, com isso, irmãos, poder experimentar um aperfeiçoamento, um melhoramento cada vez maior. Eu lembro, por exemplo, na minha profissão, obrigado, Joris. Eu lembro na minha profissão de torneiro mecânico, numa das empresas que eu trabalhei, tinha uma determinada peça que precisávamos usar 5 ferramentas para construirmos, para fabricarmos aquela peça. Em termos gerais, era uma peça fácil de se fabricar. E o castelo, que é onde nós prendemos as ferramentas, só tinha lugar para colocar 4 ferramentas. Então, em algum momento, tinha que tirar uma ferramenta, colocar a 5ª ferramenta e fazer a operação final. Resolvi fazer uma ferramenta. Então, uma ferramenta sozinha substituiu 4. Então, sobrou outras 3 posições para outras 3 ferramentas, e eu precisava só de mais uma, porque uma sozinha substituía 4, e a 5ª não tinha como ser substituída ali, porque ela era de rosca, e ela é uma ferramenta especificamente somente para rosca. Então, aquela decisão, aquela ideia, o projeto daquela ferramenta que eu criei para aquele serviço, aperfeiçoou o meu trabalho. Eu conseguia fazer as peças com mais rapidez e com a mesma qualidade de sempre. Então, olha para mim, irmãos. Deus muitas vezes fala à sua mente, fala ao seu coração para você colocar algo em prática. Quando eu falo de você, estou falando de maneira em geral, todos nós nesse sentido, e nós às vezes não acreditamos. Deus às vezes coloca no nosso coração que devemos perdoar, que devemos ter misericórdia, devemos ter compaixão, que devemos estender as mãos, que devemos ser amigos fiéis, verdadeiros, não falsos nem hipócritas. Devemos ser amigos e irmãos em Cristo, que realmente as pessoas podem confiar e contar conosco, porque em nós não há espírito de engano
e nem de hipocrisia, nem de aparência, não apenas parece ser, mas de fato é para a glória e para a honra do nosso Deus. Irmãos, como que essa palavra é importante para nós, em despertar a nossa consciência e fazer de nós melhores pessoas, porque não basta você estar aqui ouvindo esta palavra. Agora eu falo diretamente com você, como também para comigo mesmo. Não basta, irmãos, que nós estejamos aqui ouvindo essa palavra. É necessário que nós tenhamos temor pelo que esta palavra representa, porque qualquer um que chegar diante de Deus no dia do juízo final e tentar justificar a sua situação dizendo: mas Senhor, eu estive na sua casa muitas vezes, eu ouvi muitas pregações muitas vezes, eu li a tua palavra muitas vezes, isto não bastará para tornar você ou a mim, qualquer um de nós, justificados diante de Deus. É necessário, irmãos, que nós coloquemos em prática. Queremos, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: aquele que começou em vós, ou seja, em sua vida, a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então, até que Cristo venha numa segunda vez buscar a sua igreja, arrebatar o seu povo, até que Jesus Cristo volte para buscar a sua igreja, é necessário que até aquele tempo nós sejamos aperfeiçoados, como diz Filipenses capítulo 1, versículo 6. É necessário. E como que isto vai acontecer, meus irmãos? Se nós apenas formos, durante toda a nossa vida, apenas ouvintes de sua palavra. Todos nós queremos uma vida abençoada, uma vida feliz. Todos nós queremos prosperar e realizar sonhos e conquistar as maravilhas e milagres que somente Deus pode operar em nossas vidas, através de nossas vidas. Todos nós queremos ter os nossos sonhos realizados, as nossas necessidades atendidas. Mas quantos de nós está realmente disposto a pagar o preço em colocar em prática aquilo que Deus espera de nós? Então, se você não consegue amar o seu irmão, se você não consegue amar uma alma perdida, se você não consegue, talvez é porque você ainda não foi alcançado por este amor de Jesus. Quando eu digo ser alcançado por este amor de Jesus, é dele te ter já transformado. Porque ele amou você, ele amou a mim, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E este amor que nós temos que colocar em prática, irmãos, não pode ser um amor fabricado por nós mesmos. Não é? Porque às vezes nós achamos que somos inclusive melhores do que o próprio Deus. Em que Deus muitas vezes deseja agir com justiça e nós nos colocamos muitas vezes no meio tentando impedir que isto aconteça. E muitas vezes é justamente a justiça de Deus manifestada que aproxima as pessoas de Deus. Então às vezes é necessário que situações aconteçam para que as pessoas se voltem para Deus. Porque muitas vezes, irmãos, as leis e os mandamentos de Deus estão relegados a segundo planos. Não, amanhã eu obedeço. Amanhã eu coloco isto em prática. Quantas pessoas que fazem com as leis e os mandamentos de Deus em suas vidas, como a maioria das pessoas fazem com a tal famigerada dieta. Amanhã, segunda-feira, eu começo uma dieta. Começa o dia de amanhã, já esqueceu, funda a cara logo pela manhã no café da manhã, aí então ela já adia dizendo: segunda-feira que vem vou começar a minha dieta para poder emagrecer. É mentira ou verdade? É verdade, a gente sabe que as pessoas vão adiando aquilo que é bom para si, não é? Lá em casa eu converso muito sobre essas coisas com Raquel, por exemplo, e com Sônia. Eu falo o seguinte, que faz alguma coisa lá que realmente é muito gostoso. Aí, por exemplo, a Raquel, ela diz: isso aqui é muito bom. Eu falei: não, isso aí não é muito bom não. Isso é apenas muito gostoso. E não é bom para a saúde. Uma fritura, por exemplo, não é? Como que fritura é gostoso? E as pessoas falam que é bom, mas não é bom não. São coisas diferentes. Uma coisa que vem a ser, de ter um sabor prazeroso
prazeroso é diferente de algo que você coma que seja bom, de fato, para a sua saúde. Então a diferença é exatamente isso, irmãos. As pessoas vão adiando. E vão adiando pelos seus conceitos, pelo seu modo de pensar, de conceber as coisas, achando que está certo a sua maneira de viver, e vai adiando então aquilo que seria bom para a sua vida, para a sua história, para a sua existência, para a sua família, para a sua casa, para a vida espiritual, para a vida em todos os aspectos. Vão adiando para colocar em prática mais lá na frente, e às vezes, e muitas vezes, não tem mais a chance de fazer isto acontecer. Versículo 13, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Não basta. É necessário que, se você deseja então estar justificado diante de Deus, o que é você estar justificado diante de Deus? É Deus olhar para você e não ver em você culpa alguma. Não ver você nada que condene você. Nada que reprove você. A proposta que faz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. O que ele diz lá? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É necessário, irmãos, que nós coloquemos em prática esta palavra que nos desafia a vivermos todos os dias em obediência ao Senhor nosso Deus, e que seja para a glória do nosso Deus. Que a vontade de Deus se cumpra, que nós digamos ao Senhor o tempo todo, sim, Senhor, que seja feita a sua vontade, eu quero a sua vontade para a minha vida, eu quero viver conforme o teu coração, conforme a tua palavra. É necessário, irmãos, que nós tenhamos essa postura diante de Deus, conforme eu falei no Salmo 23 hoje pela manhã. O que significa Jesus ser o Senhor da sua vida? Ser o pastor da sua vida significa Ele ser o Senhor, é Ele quem manda. Você tem que fazer o que Ele determina para você. Ele também nos ensina por suas próprias palavras em João 15:14, que nós seremos seus amigos se fizermos o que Ele manda. Texto que nós conhecemos e conhecemos, que é repetido muitas vezes e que é batido muitas vezes aqui na nossa igreja, mas que na maioria das vezes talvez é relegado a segundo plano, como eu sempre digo. Não importa o que Jesus diz, importa o que eu quero, importa o que eu penso, importa o que eu sinto. Não importa o que Ele diz. Será que você está vivendo nesta condição? Será que a sua maneira de se relacionar com Deus está exatamente neste pé? Se está, você está precisando urgentemente se voltar para Deus, voltar ao relacionamento de santidade, de consagração, de mudança de mente, mudança de coração, mudar tudo em sua vida, em sua história, para que você então consiga experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável, que também repetimos muitas vezes aqui, vontade do nosso Deus, e isto para todo sempre. Porque não basta ouvir, diga isso para si mesmo. Quando chegar em sua casa, antes de você dormir, diga para si mesmo, fale consigo mesmo. Não basta que eu ouça a palavra de Deus. Isto é enganar a si mesmo. Isto é viver de aparência. Isto é viver de superficialidade. Isto é viver sem profundidade no relacionamento com Deus. Que não basta você, não basta que nós sejamos alcançados por uma palavra que desperte a nossa consciência para uma mudança de vida, se nós não a colocamos em prática. É como já usei várias vezes aquele exemplo do médico, que você consulta, você apresenta o problema de sua saúde, o médico diagnostica certinho a sua situação, passa o remédio certo para a sua situação, e aquele remédio fica sobre a sua mesa, e você fica olhando para ele, passa para lá, passa para cá, e você não faz uso daquilo que foi orientado. Não adianta. A palavra de Deus é exatamente a receita de Deus para a nossa vida dar certo. A palavra de Deus, há pouco tempo, alguém disse que não existe a fórmula da felicidade. Eu digo, existe a fórmula da felicidade. É a palavra de Deus. Só que as pessoas não querem. Elas querem, por um passe de mágica, que suas vidas se resolvam e sejam felizes e vivam em paz, e a prosperidade chegue e tudo aconteça conforme a vontade de seu próprio coração.
E a gente sabe que não é dessa maneira. Nós sabemos que para sermos alcançados, como diz o Salmo 23, o último versículo, que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Como que eu seria alcançado pela bondade e misericórdia de Deus todos os dias, se Ele não é o meu pastor? Se eu não o coloco como Senhor de minha vida de maneira definitiva? Nós podemos ver isso, como foi citado aqui também pela manhã, de Mateus 6,33, que devemos fazer o quê? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Eu já quero logo que se acrescente as coisas de maneira desesperada e absolutamente conforme a minha vontade. E não é assim. Há uma luta. E nessa luta nós experimentamos tristezas, experimentamos vergonha, humilhação, experimentamos dor, mas experimentamos alegria e a paz e a vitória que somente Deus pode nos dar ao final de toda a nossa história. Não basta que você ouça. Eu repito para que você grave isso na sua mente. Não basta que você saiba de cor o que tal texto diz. Não basta. Irmãos, quando eu escuto palavras como as que eu ouvi aqui na quarta-feira e que eu ouvi aqui na sexta-feira, você que não veio, você perdeu uma grande oportunidade de ser exortado pela palavra de Deus, pelos irmãos que ministraram para as nossas vidas naquelas noites. Irmã Kétria e irmão Juarez. Na quarta-feira nós ouvimos, irmãos, e como que essa palavra está na minha mente, e como que ela me preocupa. Às vezes nós conhecemos o texto, mas às vezes em algum momento que vai fazer o verdadeiro sentido para as nossas vidas, talvez seja até pelo contexto que estejamos vivendo, não é? Vai ter uma força maior de compreensão, de efeito nas nossas vidas e nos nossos corações. E quando o que ouvimos aqui na quarta-feira sobre distração, não tomamos o cuidado que precisamos, o que ouvimos na sexta-feira vai acontecer também, que é a negligência. As duas palavras mais fortes das duas pregações. A distração fez menção àquela situação de Davi. Davi se distraiu e ele ficou no lugar errado. Ele estava onde Deus não queria que ele estivesse. E então ele fez o que Deus não queria que ele fizesse. E ele planejou coisa que Deus não queria que ele planejasse. E ele executou o plano detestável, abominável diante dos olhos de Deus. Por uma distração e por não estar no lugar que deveria estar. Aquela palavra, quem veio aqui, tem que ter muito sentido para a sua vida. E depois, na sexta-feira, a gente é exortado pela palavra dizendo que não devemos negligenciar esta tão grande salvação. E quantos que estão negligenciando, vivendo de qualquer maneira. Vivendo de qualquer maneira, não colocando em prática esta palavra. E aí esta noite agora a gente recebe essa palavra, porque quem estiver aqui agora eu falo com você, e que apenas ouve esta palavra e que não tem compromisso, que não está assumindo com Deus o compromisso de colocar em prática, não estará justificado diante de Deus. Quem não está justificado diante de Deus, igreja, preste atenção, é porque está vivendo uma vida de condenado. Está indo para o inferno. Mas aqueles que praticam estão justificados diante de Deus, serão justificados diante de Deus, estarão justificados diante de Deus. Ou seja, estarão livres de qualquer condenação, estarão indo para o céu. Essa palavra faz sentido para você que está aqui nessa noite? Ou não? Você recebe em nome de Jesus? Então desperte a sua consciência, porque Deus está chamando você para um relacionamento mais profundo com Ele. Não basta você ouvir Deus falar. Hoje eu estive na igreja e ouvi Deus falar. Quarta-feira eu estive na igreja e ouvi Deus falar. Sexta-feira eu estive na igreja e ouvi Deus falar. Não basta isso. É necessário que você diga: eu ouvi Deus falar e estou colocando em prática. Eu ouvi Deus falar
e estou me esforçando para viver o que Ele falou comigo. Eu conheço a palavra, eu leio a palavra, eu estudo a palavra, e essa palavra está sendo encontrada na minha prática todos os dias, a cada momento. Estou dizendo que seremos perfeitos? Não. Eu estou dizendo que nós temos que nos esforçar para entrarmos pela porta estreita, como disse Jesus. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos que a encontram. Mas apertado é o caminho e estreita é a porta que leva à salvação, e são poucos que a encontram. Sabe quem é que vai encontrar e que vai viver e que vai passar pela porta estreita? Para a glória? Os que estão justificados diante de Deus. E como que uma pessoa fica justificada diante de Deus, irmãos? Ouvindo a palavra? Não, apenas ouvindo não, mas colocando em prática. E muitas vezes, possivelmente, você tem estado no lugar errado. Leia a história de Davi. Por ele estar lá naquele palácio, passeando no terraço do palácio, enquanto os servos dele estavam na guerra. Era lá que ele deveria estar, o lugar certo era lá. Você sabe onde Deus estava, irmãos? Naquele episódio de Davi? Onde que Deus estava, irmãos? Deus estava no palácio com Davi? Estava não, irmãos. Estava não. Onde que Deus estava? Estava lá na guerra. Com os servos de Davi, lutando e guerreando. E Davi, que considerado o homem segundo o coração de Deus, o que ele fez? Viu Batseba, devia ser uma mulher muito linda, desejou, planejou, mandou trazer aquela mulher para ele, devolveu ela para casa, e com medo de que possivelmente dela estar grávida, mandou chamar Urias da guerra para esconder o pecado de Davi. Mandou Urias para a casa dele, que aquele homem não aceitou enquanto os irmãos dele estavam na guerra. Como eu posso ir para minha casa ter prazer, ter satisfação, estar bem, feliz, enquanto os meus irmãos estão na guerra? Aquele homem não aceitou ir para casa de jeito nenhum. Davi estava com um problema ainda maior. Sabe por quê, irmãos? Um abismo chama outro abismo. Consequentemente, uma maldição chama outra maldição. Então, uma mentira chama outra mentira. Um erro chama outro erro para disfarçar o que aconteceu outrora. Então ele manda pelas mãos do próprio Urias uma ordem de morte para Urias, para o chefe, para o general do exército do rei Davi. Por que Davi fez isso? Porque estava no lugar errado. E às vezes é isso que está acontecendo. Você, quando está no lugar errado, você fala da vida das pessoas, você fala mal das pessoas, você julga as pessoas, você condena as pessoas, você faz coisas que não deveria fazer. Quando você está no lugar errado, você está com pessoas erradas também. Quando você está no lugar errado, você está na presença de espíritos enganadores também. Você não está na presença do Espírito Santo do Senhor. Por isso, irmãos, não basta apenas ouvir. Não basta apenas esta palavra te causar um impacto. Como eu falei de manhã, eu vou dizer agora. Você pode, pastor, num tempo de pandemia, de tanta tristeza, tanta coisa ruim acontecer, só vem com a palavra desta. É isto mesmo. Não basta que você ouça esta palavra, é necessário que você investigue o que Deus espera de você, o que Ele deseja da sua vida. Porque Deus é amor, mas também é justiça. E ninguém está acima da lei. Ninguém. Ninguém está acima dos mandamentos do Senhor. Ninguém está acima de sua justiça. Ninguém está acima do bem e do mal. Todos nós, irmãos, podemos em algum momento ser apanhados por alguma circunstância que não esperávamos, que não gostaríamos e que não planejamos. Precisamos consertar a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. E talvez você tenha preferido estar em outros lugares do que estar na presença de Deus. E estar em outros lugares, irmãos, não entenda apenas literalmente lugar, mas na qualidade de vida que você tem colocado em prática. Os relacionamentos que você tem praticado por aí. Os tipos de conversas que você tem tido. As palavras que saem da sua boca, do seu coração, os sentimentos.
É uma palavra que nos alerta, irmãos, para buscarmos em Deus a nossa justificação. Não temos como nos justificar diante de Deus. Não há como, não tem como pessoa nenhuma, por seus próprios méritos, chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou justo diante de Ti, porque eu sou uma pessoa muito boa, uma pessoa muito maravilhosa, uma pessoa muito temente, uma pessoa muito isso, aquilo, outro. Não. É só pelo sangue de Jesus que nós podemos nos purificar. Amém? Então que essa palavra desperte a sua consciência, desperte a sua fé. Irmãos, certamente coisas estão preparadas para acontecer na sua vida nesta semana. Elas poderão glorificar a Deus ou não. Quem vai decidir isso é você. O que você vai fazer com o que Deus permite acontecer na sua vida esta semana. Você poderá justificar, mas foi a vontade de Deus. Não. A vontade de Deus nunca é para o seu mal. Nunca é para a nossa perdição. A vontade de Deus é sempre para a nossa salvação, para a nossa libertação, para a nossa transformação. Qual é a decisão que você toma na sua vida para a gente encerrar essa palavra? Você vai ser a pessoa da primeira parte do versículo ou você quer ser a pessoa da segunda parte do versículo? Os que ouvem a palavra não são justificados diante de Deus. É assim que você tem vivido até agora? Então mude a sua história. Mude a sua história. E passe a ser a pessoa da segunda parte do versículo. Mas aqueles que praticam os meus mandamentos, esses hão de ser justificados diante de Deus. Quem é você nessa história? Pense, analise. O tempo está passando, Jesus está para voltar. Jesus está às portas. Que Deus abençoe a semana de todos vocês em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus.